Oi, queridos, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Samires. Eu me chamo Wilke. Fernando. Pedro? Eu sou Pedro. Boa tarde. A gente vai dar uma pequena linha agora para vocês sobre uma ida ao supermercado. A gente vai falar um pouco da primeira e da terceira lei de Newton, de porcentagem, design emocional e comunicação visual. A gente vai dividir vocês agora em 3 grupinhos, agora. Mais ou menos de 4 pessoas, então se possível, temos 3. Alguém pode vir para cá, por favor, para arrumar 4. Então acho que vai vir? Ok, então quanto o livro existe aqui, eu fico pensando. Temos 4 aqui. Temos. Ali não pode vir para cá, por favor. Eu vim para cá. Agradeço. Pegou a. É só para extravasar, né? Melhor isso do que nada. Então, gente, você está comigo. Quem sabe quem foi? É no Roda? Não, não bem. Quem são os aqui, por favor, Aqui tá não tem problema. e audiovisual. Gastronomia. Muitos cursos. Aqui que nunca muito. Imaginei. Música também. É parceiro. Não, mas é porque ele segue mais grande. Então, gente, para vocês. Deu certo? Ok, gente, agora a gente vai precisar. Então, o que eu quero fazer com vocês para poder saber o que vocês já sabem do nosso conteúdo. Então, como é que vamos fazer? A gente vai pedir para cada grupo dizer uma palavra sobre cada conteúdo. Se você olha essa palavra e pensa, meu Deus, é isso daqui. Para a gente poder saber como é que está funcionando mais ou menos a cabeça de vocês em relação a isso, então a gente vai ter uma atividade. Mais um momento, vamos lá. Certo. Peraí, vamos anotar ali, certo? Eu vou pedir para vocês me dizerem primeiro, Vai né? ser grupo 1, grupo 2, Isso. 3. Quando você ouve, certo, a palavra inércia, né? Lei da inércia. Você lembra de quê? Ou então, ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Nós vamos falar sobre essas 2 leis. Digam aí. Está aplicando ao quê? Oi? Está aplicando ao quê? Seu dia a dia, cotidiano. Seria o tema de vocês, né? Isso. Assim, né? Imagina a situação de um ônibus. Que a gente está no ônibus, em movimento, aí de repente ele para de uma vez, subitamente, e a gente, se a gente segurar, a gente cai do outro lado. Para frente ou para trás? Vou colocar. Posso colocar movimento? Ônibus e movimento. Movimento, botar movimento. É o mesmo. Vai botar em lá. Não, pode ser. E você? Pode deixar. Você sabe no mesmo exemplo do ônibus, vai só que a área de mecânica. Mecânica. É no 2. Certo. O que mais? 3. Terceiro. Eu penso em matéria. Matéria. Quando a gente fala de dimensão macroscópica. Certo. Mas é aquela matéria da química? Da dimensão macroscópica mesmo, nessa dimensão. Não é a Quando a gente matéria fala de- de energia, de atmosfera, é isso aí. Não é matéria de disciplina. Essa é a 3, né? Essa é a 3. Isso, de cada duas. Agora Fernando. Agora é minha vez. Sou estudante de matemática e o meu conteúdo é de porcentagem. E de novo, porque cada grupo traz de bagagem em relação à porcentagem. Tá começando com o grupo 1. Quando vocês pensam em porcentagem, o que é que vocês vem à cabeça de vocês? Está falando de juros. Juros?
Fala juros. Não sei se assim, composto. Juros, legal. Grupo 2. Fração. Boa, boa. O grupo 3. Assim, geral do grupo, rendimento. Na minha cabeça, especificamente, rendimento e reação. Rendimento. Aí é química. Por quê? Porcentagem de rendimento. Ok. Rendimento e reação. Enfim, né? Tantos não basta. Ok. Oi, gente. Eu sou de sistemas digitais e o meu tema vai ser design emocional. Eu vou falar sobre os 3 tipos de design emocional, mas primeiro eu vou perguntar o que vocês pensam nessa palavra. A palavra visceral. O que vem à cabeça dessa palavra visceral? Intensidade. Intensidade. Vocês aceitam essa palavra? Intensidade? Grupo 2. Grupo 2. Intestino. Intestino. É visceral mesmo. Ao pé da letra. Não está totalmente errado. 3. Vísceras. Olha aí, tá Português não ajuda. Eu ia falar para o título do porque tem leishmaniose visceral. A gente não sabe o que Ainda bem que eu não sou por dentro. Ainda bem que você não conhece. Então, gente, agora por último, o que é que vem na cabecinha de vocês quando vocês pensam em comunicação visual, que é uma das disciplinas aqui do sistema de digitais? Uma palavrinha só. Comunicação Visual. Informação. Tem que concordar em alguma coisa. Informação. Mas. Informação. Mas design também sabe. Certamente. Não. Grupo 2. Uma palavra. E vocês? Como é que eu posso usa informação as imagens para te atrair, para te chegar a determinado objetivo. Dá pra ver que o design emocional tem um choque bem legal, assim, pra vocês. Sério. Então agora, a gente quer que vocês joguem o nosso limite e vocês tentem enxergar esses tópicos da aula em certos momentos do mês. Certo? No celular? Não, no computador mesmo, coloque na mesa de vocês, tá? Vocês vão jogar um vídeo. Um professor vai na mesa de vocês com um papelzinho para poder anotar onde vocês veem cada uma das Deixa eu ler. É só. Então pode ir lá? Pode começar. Musculação para fazer coisa de português. Tem como. Eu depois desse grupo vocês vão falando relacionado a Pode ser que vocês podem anotar o que vocês veem antes, né? Hoje a gente vai fazer uma dieta. Tem finalmente Minha filha, eu não vou chegar em casa não. Muito trabalho para fazer. Você pode cozinhar um ovo da sua
A mãe está digitando bem melhor agora. Tudo está comunicado digital. Pode definir. Uma decisão. Sai de trabalhar agora, trabalhar como marca. O que você diz assim? Sai de trabalhar. Vou deixar o final da levar, vou pegar o que me deixa mais. Já fiz, não vou pegar aqui. Diga o que quer mandar. As compositadas são mais do que 100% a mais. Mais claro. Eu volto para ser próprio. Quer saber? Comprar um bom mais certo. Mesmo que você pudesse, pagamento Mas eu pensei na vontade. Trabalhando lá. Vamos lá para física. Primeira lei da inércia. Isso. Que a garota protagonista não sabe. Ela tem que ter uma força para sair de casa. Eu botei inércia, vai E design emocional. Vai dar conselho. Eu vou escolher um bolo que me causa felicidade, que está associado com uma essência assim, é afetivo. Essa receita pode gerar enfim, para o que a gente está fazendo, o nosso teoria sabe fazer curso. A experiência. afetividade. Eu sei que identificar o que parece. Eu eduquei física, design emocional, matemática, não, mas eu acho que tem outro elemento que a gente está esquecendo. Pode
Só temos alguns pedaços sobrando aqui. Ah, só que eu quero colocar. Ah, sim, sim. As imagens, entendeu? Isso, as fotos. É porque tem as imagens ficando para eles, elas estão além de ter esses fotos. Se eu tivesse mais de carinho, Ah, a gente chegou no final. final 2 de 6. Chegamos ao final. Então, Eu acho que também teve uma aplicação geral que ela utilizava ela fez e já se ela chegou nesse momento, ela olha esse fogo, ela recebeu não, ela chega na confeitaria e ela diz, mas isso é o quê? Isso é design nacional ou é comunicação? deixa eu voltar essa cena. E é o preço. Mesmo que você já desse mais caro, volta do tempo. É alguma coisa do jeito. Já vi que a coisa fizeram por certo, mas ainda falta dois, faz sentido também. Essa é a questão da Qualificação, porque mais depende do design funcional, porque é ensinar ambiente, atmosfera. Quando você chega numa padaria como essa, bem elaborada, muito bem mostrada, você fica empolgado para comprar. Sim, você vai lá na qualquer lugar assim, eu não vou botar um pior assim, bem exposto, posso ir melhor, vai dar. É comunicação visual, que eles estão dizendo que eles têm produtos de qualidade e tem ofertas, mas é bem design emocional porque traz uma sensação agradável. Isso, que ele tem tudo que você precisa. O shopping também é assim. Você faz ali, por exemplo, você passa, Sabe uma palavra? docente. Se tiver Eu sempre insisto em colocar docente com SC. Mas é discente também. Ah, sim. Mas eu sempre penso em colocar docente com SC. Mas não é. É salvo nessa Salsa. Não, tá bom. Mas Eu acho que bota os integrantes. Esse grupo aqui é o que não é. É o que vive. Olha, você acha que você merece continuar fazendo esse trabalho? Olha assim. Porque os finais São da educação. Vai botar o Já acabaram? Você não acha que aqueles não mais não? Acho que não. Não, mas é porque a gente está seguindo direitinho. Ah, é? ela tem um estudante. Vocês vão estudar? Se vocês quiserem continuar, podem pegar Da outra vez. Eu acho que a gente tem mais informações que podem ser editadas. É porque a gente foi pro final só. Qual final vocês chegaram? O menino vai começar a
pode até ser que existe, né? Por conta do horário, as coisas estão cheias. Então, os frios devem estar em Por isso, amiga, o corredor de comentaria parece só porque assim, eles querem embalagem da farinha deles, mas a gente tinha embalagem assim. Só porque a senhora acha que é pronto. Isso é Mas espera, o que é farinha? O que é depois de acabou de Mas espera, o que é farinha? O corredor dos dados sim, ficou grátis É só pra gente ver. não, eu vou já pegar uns dois essas matérias. Na minha cabeça estava com dois. Ela fez uma tarde, ela fez uma tarde. tem que fazer. Daqui. O que é o estado? Vocês chegaram na hora, deixa eu Vamos lá, pessoal. Agora vai ser um momento que nós, nosso grupo, vamos iniciar um processo mais. A gente vai apresentar os conteúdos para vocês, cada um daqueles 4 conteúdos, e de alguma forma interligar, tá? Para manter a interdisciplinaridade. Então, vou começar com o meu conteúdo, que é o de porcentagem, tá?
chamou a atenção, principalmente no grupo anterior, que eu não tinha reparado, mas que me deu, de certa forma, outra visão, foi quando falaram de Gestalt, né? E falaram que Gestalt é o todo, é a soma das partes, é mais ou menos isso, de maneira bem básica. E conversa muito com o meu conteúdo de porcentagem, justamente com a minha abordagem que eu vou querer trazer para vocês, justamente a porcentagem como sendo parte de um todo. Então, enfim, achei interessante essa coincidência, né, no geral. Uma maneira que eu gosto de abordar a porcentagem é justamente voltando no termo porcentagem e dando a noção de que é uma divisão por 100, ou seja, uma divisão de uma parte pelo todo. Então, vou anotar aqui para a gente não esquecer que porcentagem é uma divisão de uma parte dividido pelo todo, tá? Então, quando a gente calcula a porcentagem, a gente está fazendo um pouco dessa separação, pegando o todo e examinando uma parte daquele todo, meio que isso, de uma forma bem geral, tá? Para dar um exemplo mais prático, né, a partir disso a gente consegue introduzir algumas questões, por exemplo, de desconto e de aumento, por exemplo. Então, dando um exemplo bem básico, se eu quiser comprar um produto que ele custa R$250, por exemplo, R$250 é o preço original dele. E vamos supor que, sei lá, um mês depois ele agora custa R$150. Ele teve um desconto. É difícil acontecer. Difícil. Um mês ainda é muito difícil, mas vai ficar fácil de calcular, né? Primeiro, eu sei que diminuiu R$100. Daqui para cá eu sei que teve um decréscimo, né, de R$100. Só que eu consigo calcular também a porcentagem que foi diminuída desses R$250. E como que eu faço isso? Eu pego a parte, né, que é os R$100, e vou dividir pelo todo, que representa o valor original do produto, que é R$250. Quando eu fizer essa divisão, vai dar aproximadamente 40%, vai dar exatamente, na verdade, 40%. Então, o produto que antes custava R$250, ele teve um decréscimo de 40%, quer dizer, 40% de desconto. A gente também pode brincar com acréscimos, né? Então, o produto, em vez de diminuir os R$100, ele aumentou os R$100. Né? Então, eu vou fazer os mesmos 100 dividido pelos 250, vai dar 40%, né? Só que no caso, se o produto aumentou para R$350, ele teve um acréscimo de 40%, né? Um decréscimo. Então, o que eu quero que vocês peguem assim da noção não tem forma nenhuma. É uma ideia de que porcentagem é a parte dividida pelo todo. Isso vai nortear o nosso ensino, o nosso conteúdo. Eu quero só saber como é que você fez para sair de 100 sobre 250 e chegar a 40%. Vai dar 0,4, né? É 0,4. Porque é 40%. Né? Ok, mas como é que você sai de 100 sobre 250 e chega a 40%? Eu quero mostrar isso. Eu quero que você mostre como é que é o processo, que é o mais importante. Tá bom. Vou usar essa parte aqui, tá? Vou pegar o 100 e vou dividir por 250. Mas o que é o 100 e o que é 250? Em termos de associado, foi explicado. 250 é o preço original, beleza? O preço do produto original. 150 é o preço desse produto depois que ele teve desconto. E foi um desconto de R$100. Então, como que eu represento esses R$100 em termos de porcentagem? Ou seja, o quanto que essa parte representa o todo, o quanto que esses 100 representa dos 250 do todo. Aí você faz a divisão, né? A divisão por 100 por 250. Eu posso apresentar uma forma? Né? Eu acho que fica bem interessante também. Por exemplo, qual é o valor inicial? 250, concorda? Se é de 250 e é no todo, equivale a quantos por cento? 100%. Concorda? E aí o valor desceu para quanto? Para 150? 150. A regra de 3, regra 3. Ele disse quantos por cento valeria esse 150? Não. Eu caí o quê? Uma regra de 3, um conteúdo mais conhecido dos alunos. Enfim, cola em tudo, física, matemática, química. Vale a pena? Dá certo. Faz a conta aí, eu quero ver. Vamos lá. E aí a gente tem que analisar as grandezas, né? Se são proporcionais ou inversamente proporcionais. Sim. Observe, se o valor inicial é 250 e desceu para 150,
Ela desceu ou subiu o valor? Desconto, diminuição. Ela diminuiu, certo? E o valor que era 5%, agora, como só é 150, é uma parte, equivale a quanto? Diminui numa proporção que é em termos de porcentagem. Mas a proporção desceu ou aumentou? Diminui, desceu. Diminuiu, certo? Então, nós caímos numa regra de 3 o quê? Proporcional ou inversamente proporcional? Proporcional. Sendo proporcional, ou seja, os dois lados da regra de 3, né, diminuíram a tendência à diminuição, eu vou multiplicar em x ou em paralelo? Paralelo. Paralelo? Como seria em paralelo? Não, paralelo não, x. É em x. É em x. Então vamos fazer como? 250 vezes x, 250 x, que daria quanto? 150 vezes 100. Como tem muito número zero aqui, ó, pega só 1. 15 vezes 1. 15. Pega os 3 zeros. X é igual. Aí isso aí dividido por 250. Que dá a mesma coisa. Vale muito a pena. Assim, é mais compreensível para os alunos também, eu acho. 1.500 dividido por 25. Dá quanto? 40. Gente, e se vocês só simplificassem a fração, é muito mais simples. Caiu para trabalhar. Não vai cair. Dá pra fazer um bocado de consideração. Mas assim, gente, existem várias formas infinitas para você trabalhar com porcentagens, né? O que eu quero dizer aqui no geral é que, por exemplo, nem sempre a fração não vai dar para ser também subtraída. Por exemplo, acho que aqui a gente vai ter que fazer uma divisão por 13 e 13 é um número primo, não vai dar para dividir. Então, eu prefiro que o que eu quero que vocês partam aqui é da ideia, da parte dividida pelo todo. Sim, você pode simplificar aqui, né? Simplificar, fazer 10 dividido para 25, fazer 1 dividido para 25. Vai dar no mesmo, vai dar a mesma coisa, sabe? Mas, tipo, o que eu quero que vocês tenham em mente é que porcentagem é isso, a parte dividida pelo todo. E você pode fazer a regra de 3, você pode fazer na calculadora, enfim. Mas eu poderia ter trazido essa abordagem aqui da regra de 3, mas eu quis trazer um outro tipo de abordagem até para casar com a nossa aula. E mais pra frente a gente vai ter dinâmicas de, digamos, pesquisas, de marcas e tal. E eu escolhi essa abordagem justamente para casar com a nossa aula. Não para ficar fazendo regra de 3 ou, enfim. Simplificou para ação que você pode fazer, mas enfim. Tá? Alguma dúvida? Não. Boa, Paula. Se ela tá falando, né? Tá sendo engraçado. Não. É matemática divertida. Matemática divertida. É suspeito em falar, né? Com certeza. Tem coisa mais gostosa que a matemática? Não tem. Acho que é massa. A controvérsia. Para falar de design emocional, é importante deixar claro o quanto isso é uma ciência. E é uma ciência feita para fazer as pessoas comprarem coisas com base nas suas emoções. Então, podem ser sinceros, isso aqui é um meme, todo mundo deve ter visto um meme desse do ser aceito pela sociedade, ser feliz. E independente do produto, todo produto vai ter design emocional. E uma coisa que precisa ser deixada muito claro sobre o design emocional é que ele é sempre intencional. Sempre. Para do design, então eu tô com medo de errar. Chato, com certeza. Onde foi a obra da Paloma? Sim. Sempre tem a intenção de você vender um produto, usando as emoções da pessoa para ela se sentir mais instigada a comprar. Se vocês fossem escolher, vocês escolheriam qual aqui? Entre uma Colgate e o Tandy, aquela pasta que tinha gosto de doce e era comestível. Pode levantar. Quem prefere a Colgate? Não, eu ia comprar os dois, mas eu ia comer, a outra eu ia comprar. Quem prefere a Colgate? Se fosse escolher, você mais barata? Você tem a proteção, né? Acho que todos têm proteção. Não diz qual o tamanho. Não, o tamanho não importa, gente. Só escolheu. A gente compraria pra vocês. Então, Meu bolso podia escolher, meu bolso. Pode levantar a mão, quem prefere a Colgate? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7. É comestível. 8, né? Quem prefere o que eu? Só vale 1, 2, 3, 4. 7 contra 4. Pronto. Então aqui a gente pode fazer uma conta básica, né? Colgate. Colgate, 8 pessoas escolheram Colgate, né? Então é uma parte, né? 8 pessoas pelo todo. Tem 12 pessoas aqui ao todo. Dividido por 2. E qual é o nome da marca? Tandy, né? Grande. É porque eu colhi. 4 pessoas em 12, né? Se você fizer a conta, eu vou pegar a calculadora me permite. 0,66. Aqui? Isso, na primeira. 66%. 66%. E aqui o resto. Ah, essa aí é só simplificar. Dá 0,33. 34%, né? Então, 66% de vocês escolheriam Colgate e 34% Tandy. E aqui a gente percebe que nem sempre as análises frias de número, né, pelo simples fato de o produto ser mais barato ou ser mais caro, vai influenciar na sua compra, porque o design emocional e a comunicação visual também estão presentes, né, no momento que você fazer a compra. Né? Tanto é que alguns de vocês escolheriam Tandy, por mais que não seja uma pasta, que tem renomada e comentada. Falou a voz da experiência. Quem tem filho pequeno sabe, né? Como é que é? Desse tamanho, é por desse tamanho. Temos o nosso outro exemplo, que é a grande dúvida de todo homem, que é entre ser feliz e ser respeitado pela sociedade. Eu quando pequeno, já fiz muita escova de dente baixo, só que a minha mãe não deixava. Ela é criança contrária. Entra na mesma pegada da imagem anterior, só que dessa vez ele está apelando para outra coisa. Aqui a gente está tendo uma aplicação de um dos 3 níveis do design emocional, no caso do design reflexivo, que é o terceiro nível. Do que se trata o design reflexivo? Ele se trata de atingir as suas memórias, de atingir alguma coisa relacionada à tua infância, ou a algum personagem, ou alguma outra coisa que você gosta muito. Vou anotar, fica mais fácil. Então deixa eu perguntar aqui uma coisa. Eu não escolheria eu escolheria aquela de ser respeitado pela sociedade, mas não porque eu vou ser respeitado pela sociedade, é porque aquela escova ali vai limpar melhor os meus dentes. Aí eu estarei num nível reflexivo. É porque a do Batman é pequenininha, não vai. Suponhamos que fosse o mesmo tamanho. Vamos supor que seja do mesmo tamanho. Aí você vai Eu escolheria do Batman porque é ruim de pegar, entendeu? Aí eu quero saber se são ainda estão no reflexivo ou não. É porque ela tem Não está na reflexiva, Não, não. É porque tem uma funcionalidade que é o responsável pela compra, né? Porque a segunda opção é melhor para a gente usar, em termos de. E também ela é mais benéfica. Sim, exato. Comparando com o que a gente quer, né? Que é o benefício da escovação. É isso, a escovação, ficar bem escovado e não ter carne. Quando a gente é criança, a gente não pensa nisso, né? Acho que é muito tem a ver com a idade e a maturidade Tem muito a ver com a publicidade predatória. Como o design emocional é feito de corpo também, vai ter essa implicância. Acho que esse meme existe, porque realmente é brincando com as memórias de vocês. Sim. Quando você queria, criança, poder chegar lá e eu quero essa do Batman, porque eu bato umas chutas bandido na cara. Você faz isso era massa, você queria. Quando você cresce, você pensa que não precisa pra nada. Escovar pro cliente meu era desse tamanho, que ficava sujo. Mas aí agora você tem um dinheiro de conseguir comprar e também não falar, é caro, não vai levar. Aí você pensa, com as memórias, né? E se eu colocar num negocinho de vidro, só você dizer que eu comprei quando eu cresci? Aí vem o reflexivo. Todo produto possui os 3 níveis de design, todo e qualquer produto. A diferença é que tem produtos que focam mais em determinado aspecto. No caso da escova do Batman, ele focou muito mais no design reflexivo, para atacar as memórias e sentimentos de quem tem um apreço pelo personagem Batman. Porém, quando você olha para o design comportamental, que está relacionado à utilidade, a como você utiliza esse objeto, ele não funciona tão bem. É muito ruim de você segurar. Não importa se você é canhoto, não interessa. Vai ser muito ruim de você segurar, pode até machucar sua mão. Tem gente que escova para quebrar o dente. Outro exemplo de design comportamental são as caixas de leite. Que inclusive, a gente tem que olhar mais para o preço da caixa de leite, mas pelo menos a minha mãe ela também olha para a maneira como é a tampa. Ela olha muito para como é a tampa. Porque essa primeira aqui é aquela que você tem que pegar uma faca, aí se arriscar, cortar tudo errado, e se você cortar errado,
quando tu for colocar no café, vai derramar tudo esse buraco. Tá tudo errado. Aí tem os outros dois tipos. O meu favorito é esse. A minha favorita é essa. Eu amo a Bethânia, prefiro a Bethânia. Quando abre, É muito satisfatório você acertar quando abre. E outra coisa, e essa tampa dele pode reciclar depois, pra fazer, colocar nos pacotinhos. Design Legal pro entregador. flexível. As caixas de leite elas também atacam a gente de outras formas. No caso das tampas, você olha sempre que você está relacionado ao comportamental. Mas elas também atacam com reflexivo, como a... A ideia de ser reciclável. Sim, e também tem aquelas marcas que ficam dizendo que vem de agricultura familiar. Porque você já deve ter visto em alguma propaganda ou em algum documentário falando como as vaquinhas sofrem, de que é melhor você comprar de agricultura familiar porque vai ser mais benéfico para você e você não vai estar ajudando vaquinhas a sofrer. Aí vai ser o reflexivo. Isso é reflexivo. E por que o sustentável é reflexivo? eu posso falar disso? É porque o design reflexivo também está muito relacionado com cultura, com as visões da sociedade, como o que a sociedade acha certo, como você se relaciona com o ambiente, de uma maneira geral. Então, esse aspecto do sustentável vai ter muita relação tanto com a nossa cultura, mais hoje do que nunca, e que isso vai impactar muito os produtos de design, principalmente quando querem ter essa coisa de eco-friendly, sustentável, e isso pesa muito para algumas pessoas na hora de comprar. Então, por isso que o McDonald's da Índia, por exemplo, não vende carne de vaca, Não, porque é cultural. É cultural. É cultural. Ele está trabalhando com design reflexivo, né? Não, queridos. Quando a gente vai entrar em reflexivo, a gente pode pensar também nesse tipo de coisas. Por exemplo, você está lá comprando seu cereal, ele vai ser útil do mesmo jeito, mas aí você ganha um lindíssimo brinquedo que desde o começo você olhou assim, queria isso na minha infância. Mas então, quando você olha para essa caixa, você pensa assim, por que o Batman está lá no tamanho da logo? Eu quero comprar uma Nescau cereal, porque o Batman é desse tamanho. Daqui que a gente entra, em como é que a gente vê a comunicação visual nas lindíssimas embalagens. Comunicação visual é um negócio gigante. Tem isso tudo aqui, mas simplesmente ninguém decora isso, ninguém se importa, nem quem trabalha com isso decora, mas eu quero que vocês entendam alguma coisa. A gente tem aqui primeiro os elementos visuais. Ai, mas o que são os elementos visuais? Quando a gente tenta pensar que nem no design emocional, é o que vem aqui no visceral, é o que a gente vê. Ah, por que eu vejo? Você vê, por exemplo, que tem alguma embalagem aqui, que faz qualquer coisa. De salgadinho, xerife. Pronto, embalagem de xerife. Quando eu embalagem de xerife, a criatura, em teoria, é pra ser um cilindro. Tem mais alto que xerife, mais ou menos um retângulozinho, meio coisa do cilindro. Ah, mas qual a diferença? A querida não é redonda. A querida não é quadrada. Aqui a gente já tem a forma dela é cilíndrica. Ah, mas o tamanho ok. Tem aquele xerife que é mais ou menos de quase 1 quilo de negócio. Desse tamanho assim, a gente tem o tamanho. A gente tem um pequenininho também, que é solar, mesmo, na verdade é solar, mais ou menos desse tamanho. A gente tem o tamanho. A cor é bem básica. A gente tem um chilitinho assim, amarelinho. Olha, gente, esse aqui é chilito de queijo. Esse é amarelinho, esse aqui é de requeijão. Então esse é azulzinho. O tipo vermelho é a textura. Exatamente, então o churrasco. O churrasco. E a textura? Gente, mas eu não estou entendendo a textura, muito simples. Toda vez que a gente vê aqui, isso aqui pode ser um quadrado, pode ser a embalagem, só que no quadrado ele não precisa ser feito de 4 traços. Se a gente for fazer um quadrado assim, ele ainda é um quadrado, mas é um quadrado com você assim, só que a gente quer diferença na textura. E isso tudo aqui, quando a gente junta, a gente tem a aparência de alguma coisa. Mas quando a gente vai para o relacional, isso aqui já entra um pouco na psicologia. Porque tudo que a gente vê passa pelo cérebro. E muitas coisas a gente tem uma percepção natural. As coisas já vêm. Olha, você nasce assim, tem influência da cultura, mas não tanto. Quando a gente chega na relacional, a gente tem a direção do movimento. Então, o que é a direção do movimento? Se você pega um cilindrinho e ele faz mais ou menos uma curvinha assim, ele tem uma direção. Se eu faço um cilindrinho que vem pra cá, já tem outra direção. No fim é a mesma coisa, mas por estar em lados diferentes, tem direções diferentes. A posição, literalmente quando você tem aqui o salgadinho, aí não, quando eu coloco a logo vai ficar aqui em cima. Aqui a gente tem o posicionamento de alguma coisa em relação ao espaço. E o próprio espaço é o quanto de espaço que está ocupando em relação ao todo. Ah, como assim? Por exemplo, se eu tenho aqui a logo, estou aqui no lindíssimo logotipo do Batman. O Batman ele está passando por cima do que
que vai cair. Então o negócio é só aqui. Quem me disse que vai cair? Meu cérebro vai para você que ela vai cair. Eu sinto que está caindo. Se tudo tivesse que ia cair, o negócio vai cair também. E aqui a gente usa racionais que tem muito a ver com o que o nosso cérebro pensa e recebe da situação. Já os práticos são com relação à cultura. Meu Deus, o que é a representação? Se eu chego aqui, eu desenho isso aqui para vocês. Tem um triângulo aqui, tem um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui. Tudo é triângulo. Eu posso dizer que isso aqui é uma mulher? Sim, pode. Não posso dizer. Mas isso aqui é uma mulher? Pode ser. Também não pode ser. Aí aqui a gente tem a representação, o significado é realmente o que se deveria dizer. Isso aqui é para ser mulher? Não é. Tem um significado. Já a função, a gente tenta que isso aqui serve. Se aqui fosse um anúncio, fosse propaganda, como eu falo para aquilo, seria a função. Se fosse só um desenhozinho que fosse no nosso caso aqui, que é para ser ensinado, que a gente engaja no ensino. Mas como é que isso aqui vai para uma indústria de embalagem? Por exemplo, a gente pega o doce de leite. O doce de leite tem uma cor muito característica. Eu olho para ele e já tem essa cor. E o negócio é desse tamanho. Por que eu vou botar uma logo gigante se ninguém vai nem conseguir ler, se não for com um grau 10, para poder dizer que você quer doce de leite? Eu vou olhar assim de longe, é marrom doce de leite, peguei. Aí que eu olho a aparência, vai ver de tudo. Não tem porque eu ver tanto a parte do significado quanto a parte do psicológico. Quando a gente vem uma bolsita, gente, quando a rapazita chegava, meu senhor, eu quero aquele que tem um esquininho, por favor. Ah, que eu queria aquele que tem formato de coração. Por quê? Porque eu ligava muito mais para uma representação visual específica, que aqui era o esquilo. Tanto que se você vê a logo no Cita, pega 10% de tudo e o esquilo pega 50% da embalagem inteira. Por quê? A comunicação visual aqui está muito coligada com a parte da aparência. Foca muito na aparência do esquilo. Só que aí, isso aqui funciona para tudo? Todo produto tem que ter esse tipo de classificação? Aí eu vejo aqui, você acha que isso aqui é uma Cita? Não parece. Isso aqui é lindíssima no Cita Neon, que eu não sei nem por que resolveram vender, mas ela é para ser também de beijinho, de bicolor, não sei nem o que é bicolor, e brigadeiro, onde eles resolveram traduzir a medida para algo moderno, adolescente, sendo que era outro público-alvo, mas tentaram manter o básico da Nutella e falaram modernamente. Do bicolor, eu acho que é aquele. Chocolate e chocolate, acho que é. Eu acho que é esse. Mas, por exemplo, você quer essa farinha de trigo. Tu chega na tua farinha de trigo, tu vê isso aqui. Usa a mesma lógica da Nutella, tenta usar mais a aparência para você. Tem que falar Nutella. Eu quero Nutella, gente. Da Lucita, que você olha assim, tem um lindíssimo mascote que pega 50% da embalagem. Exatamente. E você olha aqui e pensa, que farinha de trigo boa é essa, meu irmão? Vou levar isso aqui. O farinha de trigo é isso aqui. Eu quero dizer que é uma farinha de trigo. E a Lilica, a gente não leva a Lilica pra casa, não. 3 em 1, gente, a Lilica. Também farinha de trigo mínimo aqui. Então, a mesma abordagem que a gente tem não funciona. Porque provavelmente seria um pouco mais, passando um pouco mais de confiança. A gente já tem, por exemplo, a dona Beca. Você olha pra isso, gente, isso aqui é farinha de trigo. Mas que tipo de informação vem junto, Você cara? tem confiança? É cara e confiante. É caro. Mais ou menos é assim que funcionaria como que a gente lida com a comunicação visual nas embalagens. Só que a comunicação visual ela pode ser feita em produtos, como as embalagens, feita com um objetivo, mas ela pode ser feita no dia a dia, sem você ter o objetivo de realmente mostrar alguma coisa. Só acontece que você comunica. E aqui a gente entra na... Gente, prazer, Sérgio. Basicamente eu vou introduzir a física em tudo que foi comentado, mas a física está em tudo, então acaba sendo muito prático. E no começo de tudo, quando a gente vai numa ida ao supermercado, é o quê? Onde a gente vai colocar esses determinados objetos. Concordam? Sim. Justamente. E aí, a primeira observação da lei física, a primeira lei física que a gente tem aqui é o carrinho de repouso, né? Então esse carrinho de repouso, a gente vê logo, né, essas conexões que vocês citaram ali logo no começo, ó. Movimento, repouso, me lembro ainda como foi dito, movimento, repouso, ônibus, mecânica, matéria, amei, certo? Está tudo realmente muito envolvido. E passando mais adiante, né, a gente vai ver que esse cara está em movimento, pronto. Lá ele está em repouso, mas quando eu aplico uma força externa nele, esse carrinho entra em movimento.
que é justamente o que a primeira lei de Newton nos diz, certo? Todo objeto, né, em movimento tende a permanecer em movimento até com força externa, né? Pode ser o atrito, por exemplo, mas se uma força externa atuar sobre esse objeto, ele vai, né, continuar o seu movimento, sua tendência de movimento ou o seu repouso. No caso, como um carro estava em repouso, eu apliquei uma força, ele saiu do repouso, então força instrumental, e ele entrou em movimento. Perfeito. Continuando, né, uma, né, que se encaixa perfeitamente também, tanto a lei da ação e reação, que eu acho muito foda, uma das melhores, mas prediletas na física, se conecta perfeitamente com o design emocional também. Porque quando você chega, né, primeira coisa, vamos supor, você vai pegar um saco de arroz e você vai olhar aquela marca ali, porque aquela marca provoca em você, entendeu? Por exemplo, se for arroz 101, várias emoções, né? Literalmente. Então, infância, essas coisas, família, isso tudo nos lembra. Aqui no caso, ó, percebam, para ela pegar esse objeto, né, e retirar da estante, ela aplica uma força, concordam? Ela vai aplicar uma força para baixo, só que esse objeto também vai exercer uma força, lembra? Ação e reação, toda força gera uma reação, o objeto gera uma força no sentido, na mesma direção, mas no sentido oposto. Ou seja, o objeto exerce uma força, né, para cima e você exerce uma força para baixo. Para esse objeto sair da inércia, a força tem que ser forte o suficiente para que ele saia, e aí nós temos uma sensação. Qual é a sensação? Sensação de peso. Por isso que vem essa sensação de peso quando a gente pega nos objetos. Eu tenho uma dúvida. Não é o contrário. Eu estou puxando alguma coisa, estou exercendo a força para cima e para baixo. Não, mas perceba mais um aqui, ó. Ela bota a mão aqui, concorda? É, para ela tirar. Isso, ela aplica uma força para baixo quando ela aplica a mão. Não é não? Certo, mas para levantar. Justamente, após ela vai jogar outra força, justamente. Mas, só que o objeto faz uma força contrária. Lembra? Oposta. Mas não faz sentido, porque assim, ó, não é uma bola. Se eu jogo uma bola, né, pra cima, ela vai descer. Se eu tô fazendo, por que pesa? Porque a força é inversa. Senão eu não sentiria peso. Seria impulsionar. Mas o que ele está falando é que a sua mão vai fazer uma força na tampa da sua garrafa. E aí quando você faz essa força na tampa da garrafa, a tampa da garrafa também faz na sua mão. É isso que Aí não mexe. Aí não mexe. Por isso que a sua força tem que ser forte o suficiente. Eu tenho que fazer uma força no sentido inverso, né, que é pra cima. É porque aí nessa situação você tem um conjunto de forças, você não está trabalhando só com essa, a sua mão e a tampa. Você tem a gravidade, né? Que está puxando a ar, tem o peso dela e ao mesmo tempo tem o peso para cima. Tem que considerar que isso é uma condição ideal ou não, entendeu? Nesse caso estamos falando desse exemplo, né? Desse exemplo, no caso, teria essas outras forças atuando, a força de atrito, a resistência do ar, entendeu? A gente tem que levar tudo em consideração. Se for a condição ideal, a gente não vai ter o atrito, nem vai ter a resistência do ar. Isso é o ideal. No caso, cada produto vai ter um peso específico, né? Exatamente, lembrando dessa sensação, entendeu? Entendi. Essa foi, agora vai ser Agora vai ser a avaliação. a nossa avaliação, certo, gente? Então, gente, infelizmente, tem mais discussão do que a gente estava esperando. Então, vamos ter que cortar mais objetiva, que seria a nossa dinâmica, e já vamos para a avaliação. E aí, irá vocês poderiam formar com ele. É individual, tá? Ok. Vamos cada um faz o seu. Obrigada. Agora está. A gente queria ouvir de vocês o que vocês acharam dos conteúdos. Por exemplo, não vai ter a parte mais perdida. Às vezes quer saber se vocês conseguiram. Só para materializar mais, o que seria essa parte? O que é que seria? O que seria? Conseguir. Só para assim. Tá. Vocês vão fazer embalagem. Eu queria. Então só dá vontade. Isso. Vamos ficar na vontade de fazer embalagem. Isso que dá pra perguntar demais. Brincadeira. A aula que é curta demais, né? Brincadeira. 60 A minutos. próxima tem que ser 12 horas. Eu gostei muito, vocês interagiram muito. Então ficamos felizes. Então, vai lá. A gente não esperava. Não esperávamos isso. Mas a ideia realmente seria a gente ia dar a embalagem para vocês, essa embalagem básica. Vocês iam fazer uma maior, menor, e no fim iam apresentar o produtinho e vender para nós. É isso.
Ele vai chegar. Tá beleza. A gente vai mandar as histórias, tá? Você já vai ficar Mas se não tinha pensado, era que a gente poderia colocar essas informações que eu acho que só sai do aí eu pegar isso, Vai fazer o quê? Uma hora. Eu não ensino mais também desse jeito, mas são 50 minutos nesse momento. Tá até discutindo com o menino aqui da nossa sala. Que a gente tem que fazer uma sequência didática e ele botou 2 horas. Ele não achou? 2 horas? Aí baixa 50 minutos, ensino no ensino médio. Pois é. Lá o trabalho de moderno. Em 10 minutos. Sim. Quando vai começar? Às vezes nem. Começa da sala, meu irmão. É 15 minutos, 20 minutos só pra mostrar. Depois para o público. Isso que eu não vou obrigar. Discussões. Tem discussão. E aqui, ó, do seu. Fizeram o que isso? Deixa eu entregar as coisas de vocês. Isso é bom demais, da infância. Oi? Isso só me leva a minha infância. Certamente me lembra minha infância. Já emocionar, querido. Acabou. Só não sei se eu tenho que comer também. Mas vai entender que Quem respondeu? Você não vai responder primeiro? Eu respondi. Eu respondi. Rapaz, ele tinha um insight que eu dava pra vocês. Insight que eu tinha. Não pode comer no laboratório. Pode, gente, essa é a regra do dia. Sério? É? Vai ganhar uma. Vai, por isso que eu não vou pegar. Esse prato também tá Obrigado por participar do discussão. Porque eu vou estar ali. Seguindo no meu caminho. Esse é o meu